Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês e que a graça os renove, que a fé seja acrescida dia a dia no seu coração. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para vocês que estão comigo neste canal, estudando a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o poder da fé. E o personagem bíblico nosso é Daniel. No livro de Daniel nós estamos estudando, amém? Nós estamos falando sobre a fé desse jovem, o comportamento deste jovem. E falamos que crê que Deus é soberano e onipotente e que Ele perdoa os nossos pecados. Foi o que nós falamos ontem. E eu quero dar continuidade. Nós falamos que Deus está acima de todas as coisas, de tudo e de todos, que Deus ele é um Deus amoroso que perdoa pecados, né? E paramos aí. Quero dar continuidade para nós hoje falando crer é ter fé, que Deus opera milagres. Amados, qual é o milagre que você está esperando em Deus? É em Deus que você opera milagres, porque milagres só Deus pode fazer, queridos. É uma intervenção divina na vida, na história das pessoas, né? Isso é um milagre, chama-se milagre. E você tem que crer, você tem que ter fé que Deus ele opera milagres. Então não desista de buscar, de orar, de crer, de insistir com Deus a respeito daquilo que você tem esperado, que é um milagre. Porque não é de uma forma assim, natural, nem racional, não. De forma alguma. É algo incomum, é um fenômeno maravilhoso, né? Que está acima do entendimento humano. Porque ele não segue uma ordem natural das coisas, né? Assim, não está em conformidade com a lei da causa e efeito, ou com os parâmetros científicos, não. Nós chamamos de milagres. Tudo quanto acontece de extraordinário, sobrenatural, inexplicável aos nossos olhos, amém? Então, além de você crer que Deus existe, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele ama você, que Ele tem o melhor para dar a você e a mim, para aqueles que têm fé, para que a sua fé, meus queridos, seja sadia, saudável, com base bíblica na palavra de Deus. Você e eu temos que crer que Deus pode a qualquer momento, quando você e eu menos esperamos, intervir nas nossas vidas, na história da nossa vida, operar o milagre de que tanto eu e você necessitamos e nos levar a uma vitória total eu falo sobre, porque naquilo que você tem buscado e esperado, crido, naquilo que eu tenho crido e esperado, você que me ouve, é um milagre sobre aquilo que você necessita e te levar à vitória. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Embora Ele nos permita, amados, fazer escolhas, escrever a nossa história, Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. E quando Ele quer agir, ninguém pode impedi-lo. Está escrito isso no livro de Isaías 43, 13. Ninguém pode intervir quando Deus quer agir. Queridos, Ele já escreveu a nossa história lá na eternidade. A Bíblia diz isso para nós. Quando o mundo não era mundo, quando nada existia, eu e você já existíamos no coração do nosso Deus. E Ele se manifestou aqui, em carne. O Pai enviou seu Filho Jesus. E em Jesus Ele começou uma história na humanidade, porque Ele sempre desejou, no coração de Deus, era o sonho de Deus ter uma família aqui na Terra. E nós somos esta família de Deus aqui na Terra, filhos e filhos e filhos de Deus. Quantos milhares não tem? Então, a essa intervenção divina na história
nós costumamos chamar de milagre. Aí você pode perguntar para mim assim, pastora, o que é um milagre? Eu digo a você que o milagre, você pode imaginar assim, é algo incomum, é um fenômeno, vamos dizer assim, maravilhoso, irmãos, que está acima do entendimento humano, porque ele não segue uma ordem natural das coisas, nem está de conformidade com a ciência, não. Nós chamamos de milagre tudo quanto pode acontecer de extraordinário, sobrenatural, inexplicável na vida do ser humano. E eu quero falar para vocês de um milagre na vida de Daniel, porque nós estamos estudando o livro de Daniel. No capítulo 6, nós vamos ver essa história. Daniel, ele é um exemplo de milagres para mim e para você. Ele vivenciou uma experiência maravilhosa, admirável, em diversos momentos da sua vida. Vamos começar na história quando ele foi levado para a Babilônia. Ele sobreviveu. Quando muitos, durante a invasão de Jerusalém pelos caldeus, foi invadida, ele sobreviveu, milagre. Ele foi guardado pelo Senhor durante todo o exílio na Babilônia. Ele recebeu dons especiais para que ele pudesse exercer um trabalho excelente na corte. Não foi só na corte de Nabucodonosor, não. Foi na corte de 3 reis diferentes. O primeiro, Nabucodonosor. O segundo, Belsazar. E o terceiro, Dario. Ou Dário, né? Eu acho que é Dario que fala. Ele foi poupado, irmãos, da morte na cova dos leões. E sem contar que ele recebia de Deus revelações tremendas de Deus, do Altíssimo, dos céus, sendo esclarecido acerca, aliás, de toda a superioridade do mundo espiritual sobre o mundo físico. Porque o mundo espiritual, irmãos, ele só nos é revelado quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Você sabe que por trás desses olhos físicos, né, tem olhos espirituais? Existe um homem interior dentro de nós. Então, no capítulo 6, verso 17 ao 21, eu vou falar com minhas palavras, a Bíblia fala que Daniel passou uma noite todinha dentro de uma cova entre os leões, por causa da inveja de outros governadores caldeus que temiam que o rei constituísse Daniel como presidente de todas as províncias. Eu quero dizer para você que a história conta que Deus não impediu que Daniel fosse provado, mas em meio à prova que ele passou, Deus deu a ele um escape miraculoso. Ele enviou um anjo, diz o texto da Bíblia, para fechar a boca dos ferozes leões que ameaçavam a vida do seu servo, a vida desse jovem. Então a Bíblia conta em Daniel 6, verso 23, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, porque ele tinha fé que Deus o livraria. Olha, Deus não poupou ele de ser lançado na cova. Deus não vai nos poupar de passarmos por certas tribulações. Na Bíblia está escrito assim: leve, momentâneas, passageiras, tribulações que vai trazer para você e para mim peso de glória. Deus não poupou Daniel. Ele foi lançado na cova. Mas Deus não permitiu que aqueles leões causassem nenhum dano na vida de Daniel. Deus enviou anjos ali para guardá-lo. E Daniel não precisou fazer nada. Não precisou nem pedir por um milagre para que Deus o livrasse naquela cova. Ele simplesmente, como em toda a história, desde o começo do livro de Daniel, nós podemos entender
ele simplesmente, irmãos, usou a sua fé, que a Bíblia diz que é a nossa fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas que é capaz de remover montanhas, que é capaz de fechar a boca de leões famintos, é capaz de, como seus amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente, de nem a chama chamuscar a roupa deles, que foi o que aconteceu se você ler a história. Então, o milagre aconteceu na vida de Daniel. Assim, meus queridos, como o milagre pode acontecer diariamente na vida de um homem e de uma mulher de Deus, na vida de um cristão. Se nós formos falar no nosso dia a dia, é bem difícil nós, os cristãos, nós nos confrontarmos com leões de verdade, né? Mas a palavra de Deus, amados, ela nos fala assim, olha, preste bem atenção, que o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Isso está escrito no livro de 1 Pedro 5:8. Este leão é um inimigo feroz, ele é espiritual, a maioria das vezes você não o vê fisicamente, mas ele é real e ele existe. Está escrito aqui, ó, que o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o inimigo, ele investe incessantemente contra nós, com adversidades, com tantas circunstâncias que nos parece humanamente impossível vencê-las. Ele costuma, eu vou falar de algumas, lançar enfermidades, oprimir pessoas com hostes espirituais malignas, semear discórdia, levantar calúnias, tudo para causar para você e para mim transtornos, roubar a nossa fé em Deus, mas nós não devemos deixar que isso nos abale por todas essas circunstâncias tão contrárias à vontade de Deus para nós. Nós devemos prosseguir como Daniel prosseguiu para o alvo, para a soberana vocação de Deus, fala a Bíblia, em Cristo Jesus. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito em Hebreus 12:2. Eu digo a você nesta manhã, caso você esteja enfrentando uma situação que aos teus olhos, aos olhos humanos, é impossível de ser resolvida, eu digo a você, não perca a esperança. Eu quero, assim, declarar, proferir uma palavra de fé profética que vai fortalecer a sua fé, que vai fazê-lo enxergar além das circunstâncias, além do problema. E seja lá qual for o tamanho da sua dificuldade, eu declaro que Deus tem poder, meus irmãos, para operar um milagre, livrando você em todas as adversidades, assim como livrou a Daniel na cova dos leões. Creia, creia em Deus, creia na sua palavra, creia que o Senhor está agindo de modo sobrenatural, restaurando todas as áreas que estão debilitadas na sua vida, fortalecendo a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Amados, o Senhor, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer, porque Ele é um Deus soberano, poderoso, é o Deus de milagres. Olha, mesmo que alguém, ou você mesmo, já tenha declarado a sua derrota, a sua falência, que não vai dar, que não tem mais jeito, que você desiste, eu quero trazer a sua lembrança. Lembre-se sempre de que a última palavra sobre a sua vida, ela não é decretada nem por você mesmo, nem pelos médicos, nem pelo governo, nem pela família, nem pelos amigos, nem pelos inimigos, porque a última palavra pertence ao nosso Deus que é soberano, que é o Senhor das nossas vidas, que criou a mim, que criou a você. Ele ama a sua vida, Ele ama você, Ele ama a mim, Ele tem poder de vida e de morte sobre toda a sua criação. E nós já somos criação de Deus, mas hoje nós somos filhos.
E lembre-se de uma coisa. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, eu nunca vivi nenhum milagre. Como não? Eu quero trazer a sua lembrança que um dos maiores milagres acontece todos os dias comigo e com você, é estarmos vivos e na presença do Senhor. E que na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um cristão, para todas as coisas que possam nos suceder, há um propósito de Deus. E que com certeza, amados, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai se revelar a nós. Vai revelar a você o que você precisa saber. Vai confortar o seu coração. Eu quero dizer a você que se ainda o Senhor não falou nada contigo acerca do que você tem buscado, orado, na sua fé, na sua confiança, fique firme, continue, busque-o na oração, espere com paciência, pois esse Deus de milagres jamais o deixará sem resposta. E a qualquer momento ele poderá operar um grande milagre, um milagre a seu favor. Creia, espere em Deus. O milagre diário nas nossas vidas é quando pela manhã nós abrimos os nossos olhos, o nosso corpo recebe uma ordem do nosso cérebro para que abra os olhos. Isso é um milagre, irmãos. E lembre-se disso e adore a Deus, glorifique ao Senhor, que é Criador dos céus e da terra, que nos fez. Creia que Deus ele pode operar esse milagre na sua vida. Em nome de Jesus, continue buscando, continue orando e crendo. Em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. E lembre-se que a última palavra sempre pertence ao soberano Deus, ao Senhor que nos criou, que nos ama, que tem poder sobre a vida e sobre a morte e sobre toda a sua criação. Deus te abençoe. Beijo nos seus corações. Reparta com outros. Entre no canal, em nome de Jesus. Amém?